Bem-vindos ao podcast Plenitude, o espaço onde conversamos sobre como podemos construir relações mais saudáveis e significativas. Aqui vamos abordar temas como comunicação, empatia, autoconhecimento, relacionamentos interpessoais e todas as questões que envolvem nossa jornada pessoal e social. Então, conte comigo para refletir, aprender e crescer juntos. Senhor, a todos os nossos queridos irmãos e ouvintes, que bom, estamos para mais um programa Plenitude. Nesta noite, com um assunto muito importante para o mês de agosto. Estamos pensando em alguns temas, bem próprio, exclusivamente, lembrando na comemoração do Dia dos Pais. Então, são programas que vão abordar temas especialmente para os pais, mas todas as mães, mulheres, irmãos estão convidados a nos acompanhar. Então, boa noite a todos vocês, que bom ter vocês aqui conosco para mais esse programa. O programa Plenitude tem esse objetivo de trazer assuntos relacionados à vida, ao comportamento, questões emocionais, mentais, sempre com uma visão bíblica e também considerando o homem na sua integralidade. Então, esses assuntos são abordados aqui, sempre tendo como base a Bíblia Sagrada, que nos orienta e nos dá a resposta para todas as questões humanas. Então, que bom ter você aqui. Continue conosco, tendo uma participação, precisando fazer uma pergunta, você pode fazer aí na página do Face, que nós vamos estar respondendo com muito carinho e já agradecemos a tua audiência. Muito bem, espero que todos estejam bem, que passaram bem essa semana e nós queremos dizer que sempre é uma alegria eu estar aqui nesse momento apresentando esse programa. E para quem não me conhece, eu sou Sharon, sou casada com Leir, sou cristã desde a minha infância e tenho muita alegria em servir ao Senhor e também sou psicóloga. Então, esses assuntos que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos sempre é voltado para a questão da alma, da área emocional. E considerando sempre que é a Bíblia que nos orienta, creio que ser, sim, um programa que vai alcançar você, trazendo orientação, informação e também crescimento nestas áreas. Queridos, nesta noite nós temos um convidado especial para falarmos sobre este assunto. Nosso tema hoje é o Pai como espelho de Deus. Também quando as falhas da paternidade dificultam a paternidade de Deus. Então, olha que assunto importante. Então, está aqui conosco, já passo a apresentar, nosso querido irmão Heleno Pedroso. Ele é bacharel em teologia pela FAETAD, também é professor do Instituto Bíblico João Lundgren, escritor de várias obras, e hoje nós vamos apresentar uma obra do irmão Heleno. Também engenheiro civil, MBA também em liderança e coaching para a gestão de pessoas. Que privilégio, que coisa boa ter o irmão aqui conosco para mais esse programa. Lembrando que o irmão Heleno esteve em nosso primeiro programa. Então, o desafio naquela noite foi bem grande, irmão Heleno? Para mim, especialmente. Sem dúvida. É uma alegria, irmã Sharon, estar retornando aqui aos estúdios da nossa querida AD Caxias, em especial nesse programa Plenitude, que já é uma bênção nos lares, também no nosso lar, que traz essa temática tão oportuna, importante para nossos dias, para toda a nossa audiência, considerando sempre o homem na sua integralidade, olhando sempre pelos princípios bíblicos. E nesta feita, dentro do mês em que comemora os dias dos pais, podemos dizer até que é o mês dos pais, trazendo esses temas tão relevantes, como o que é tratado hoje, o pai como espelho de Deus. Tenho certeza que vai servir de grande bênção para todos os nossos irmãos que estão acompanhando essa programação. Para mim é só uma alegria estar aqui. Foi um desafio no primeiro, para mim também, com certeza, sempre Olha só, ele disse que estava desafiado, mas ele estava mais tranquilo do que eu, irmãos. Mas que bom, que
está aqui novamente, Amém. aceitou o convite. E já quero adiantar a todos os nossos ouvintes que este mês, considerando ser o mês dos pais, o irmão Heleno vai estar nesta temática no programa, outros Sim. programas. Então, mês de agosto, vamos estar trabalhando essa temática e o irmão Heleno vai estar conosco. Então, vai ser uma bênção. E já falando e apresentando o irmão Heleno, quero também apresentar a obra dele, um dos livros, que é Sim. O Homem de Valor. E eu gostaria, irmão Heleno, que o senhor pudesse nos fazer uma síntese Sim. do que se trata o livro. Inclusive, a gente estava vendo e conversando que são textos pequenos, e eu já estive lendo e são muito bons. Então, assim, irmão Heleno, fala um pouquinho do seu livro, porque este livro, queridos irmãos, inclusive é uma indicação para esse mês, para você, pai, para você, homem, que tu possas usar também esse material como para um objetivo para esse mês, você dedicar para o teu crescimento. Irmão Amém. Heleno, fala um pouquinho do seu livro. Então, irmã Sharon, esse trabalho que o Senhor nos deu a graça de escrever, ele foi pensado com o propósito de ser uma espécie de um devocional para homens. A ideia é que o homem, que mesmo aquele que não é um leitor habitual, que não tem o costume de ler obras de maior volume, Sim. é um livro de um tamanho razoável, mas capítulos pequenos, e são 30 capítulos mais um epílogo, então são 31 capítulos. A proposta é que se leia um capítulo por dia. A minha ideia, inclusive, era que se fosse lido, de acordo com a proposta, um capítulo pela manhã, para que o leitor passasse o dia refletindo sobre aquele Como tema. um devocional. Como um devocional, literalmente como um devocional. Concluindo o mês, iria concluir naturalmente a leitura do livro. Ele é dividido em 3 partes, uma parte considerando o homem e a consciência de si mesmo, a outra o homem e os seus relacionamentos, e a parte final o homem e seu relacionamento com Deus. Perfeito, olha só que temas maravilhosos. Então, assim, querido ouvinte, olha, filhos, se vocês querem dar um presente para o pai, também é uma indicação. Então, está aqui, depois vocês podem nos procurar, inclusive, para adquirir o livro. Podem a mim ou o irmão Heleno, podemos fazer isso, quem quiser adquirir. Então, está uma indicação de uma boa leitura, de um devocional voltado para o homem, Homem de Valor. Homem de Valor. Então, queridos, fica essa sugestão, e que bênção, irmão Heleno, Deus lhe dá essa condição de escrever. Muito Amém. bem. Vamos para o nosso tema? Sim. Então, tá. O pai como espelho de Deus. Queria poder ouvir um pouquinho também, quando pensamos nesse tema, o que vem à sua mente, ao seu coração, de imediato, assim. Amém. A primeira coisa que me vem à mente, irmã Sharon, quando trabalhamos o pai como espelho de Deus, é que isto é uma missão que o próprio Deus concede ao homem na paternidade. A paternidade é uma missão divina. Por quê? Porque é um instrumento do próprio Deus de revelação à humanidade. Deus se revela como Pai. E se é uma missão divina, como qualquer missão, ela tem alguns pressupostos básicos. Então, o primeiro pressuposto básico de uma missão, ela exige uma decisão. Todo homem que é chamado por Deus a ser um pai, ele precisa assumir isso como uma decisão própria. Isso. Não importa qual foi a condição em que ele entrou, se houve planejamento ou não foi, é um chamado divino. Uma vez sendo pai, está Isso. com uma missão, Exato. E é importante pensar que a questão do pai como espelho também é um dos papéis, Então, assim, naturalmente, esse pai que vem, se constitui pai, ele já tem um papel aí, espelhar, refletir Deus. Exato. Querido, é sobre este tema que vamos falar. Então, vamos, à medida que vai transcorrendo o nosso programa, trazer coisas bem importantes. Mas antes de darmos continuidade, eu quero fazer uma leitura bíblica, que está em 1 João 12, 13, que nos diz: mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Isso para lembrar-nos, que antes de sermos pais,
e filhos com pais terrestres, nós somos filhos de Deus. E o nosso objetivo nessa noite é sim trabalhar o Pai nessa missão, nesse papel como espelho de Deus, mas também apontar quando falhas na paternidade dificultam a paternidade de Deus. Então nós precisamos entender isso, né? Então nós podemos pensar qual é o conceito que você tem de Deus, né? Como você vê Deus? Você consegue usufruir do amor paterno de Deus de forma plena? Porque se não consegue, né, nós vamos entender que às vezes existe ali mágoas do passado que obscureceram este conceito a respeito de Deus, né, irmão Heleno? E como nosso pai terrestre, como todo pai terrestre, a gente vai entender, e isso é uma mensagem para ti, pai, de que você influencia de forma, às vezes, até inconsciente, a perspectiva que nós temos de Deus. Então, meu pai me influenciou a visão que eu tenho de Deus. Então, como foi o meu relacionamento com meu pai, isso também reflete muito na visão que eu tenho de Deus. Então, olha que seriedade, que responsabilidade que os pais têm, né? Então, nós vamos pensar assim, o mundo que nós estamos vivendo está cheio de dor, né? E as pessoas às vezes questionam quem é Deus, por que Deus permite? Olha tanto sofrimento, tanta violência, abusos, né? E às vezes este contexto de sofrimento que as pessoas vivem e veem no mundo faz com que elas às vezes tenham até uma reação agressiva, uma reação de ressentimento, de rejeição do próprio Deus. Porque estão, às vezes, projetando em Deus, né, essas frustrações, essas questões que, às vezes, elas têm uma visão do mundo, uma visão de si mesma, distorcidas e não compreendendo e podendo ver Deus na sua totalidade, na sua paternidade, né? Elisé, podia passar um slide? Ah, não está aqui. Tá, ok, mas que eu vou poder falar com vocês, antes de nós dar continuidade, até por o irmão Heleno falar um pouquinho ali, que nós, na verdade, podemos entender que, dentre tantas coisas, né, nós temos a tendência de olhar para Deus como Pai pelo filtro. É como se nós tivéssemos um filtro, irmão Heleno, do que experimentamos com o nosso Pai terreno. Quando eu falo desse filtro, é justamente esta visão que nos traz desde a nossa relação com o nosso Pai. Que filtro é esse? É isso que nós vamos ver daqui a pouquinho, queridos, e discorrer sobre esse filtro que cada um tem relacionado ao Pai terreno. Como se relacionou com esse Pai? Então, já que às vezes tivemos um Pai imperfeito, porque não temos Pai perfeito, de né? fato. Não vamos ter, porque somos humanos e somos imperfeitos. Já que temos este Pai imperfeito, nós temos, então, distorções e barreiras nos relacionamentos com o nosso Pai celeste. Nós projetamos nele, em Deus, muitas das coisas que vivemos com o nosso Pai. E isto implica, às vezes, numa vida triste, às vezes numa vida infeliz, numa vida não plena, né? E nós queremos trabalhar estas coisas nesta noite, para que você possa, ao final deste programa, poder entender, reconhecer, identificar, olha, tem coisas no relacionamento do meu pai, lá no meu passado, na minha história, que realmente hoje eu tenho dificuldade de olhar e me relacionar com Deus da forma como Ele é, um Pai perfeito. Então, vamos lá. Eu acho que essa foi apenas uma introdução, né? Agora queremos, então, entrar no assunto, né, irmão Heleno? E Amém. Vamos começar a nossa jornada. Então, nos acompanhe e fique conosco. Poderia fazer uma leitura de um texto bíblico, Sim. irmã Sharon? Já para deixar assim de meditação e reflexão aos nossos irmãos que estão acompanhando. Livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 31, a palavra de Deus diz assim: como também no deserto, onde viste que o Senhor, teu Deus, nele te levou, como um homem leva seu filho,
por todo o caminho que andastes até chegardes a este lugar. Esse texto me chama bastante atenção porque Deus toma aqui emprestado a metáfora de um pai conduzindo seu filho pelo caminho para relacionar com o tratamento que ele dispensou a Israel no deserto. Agora, era de se esperar, do nosso ponto de vista humano, que Deus dissesse o seguinte: vocês precisam ser pais, assim como eu fui para com Israel no deserto. Só que, na verdade, Deus usa a metáfora de forma invertida. Ele está dizendo: eu sou tão pai de vocês como um pai que tem a paternidade saudável conduz o seu filho por todo o caminho. É como se Deus olhasse para o homem e dissesse: não, olha, ele está sendo tão pai, né? Exato. E é incrível que a tradução da minha Bíblia, ele diz assim: como um pai cuida, né? Isso. De seu filho, né? Exato. A questão do cuidado. Que é bem a ideia do espelho, como a irmã colocou, né? O propósito divino, justamente para a paternidade, é que o pai humano venha espelhar, né, de forma natural, né, essa missão que Deus lhe concedeu. Né? Esse cuidado, esse apreço, essa condução, essa seriedade, essa proteção e todos os demais valores que a Bíblia nos ensina a respeito de paternidade, que isso seja de forma espontânea, isso seja de forma natural. Natural. Exato. No dia a dia, nas coisas mais simples, até mesmo numa brincadeira, né? Exato. Com o pai. Como o pai, enfim, pode ensinar e refletir todos os atributos mesmo de Deus. E quando isso não ocorre, e é claro, como muito bem colocou, nós temos pais imperfeitos, né? Mesmo os bem intencionados acabam por ser imperfeitos, né? Nós, naturalmente, este pai irá causar uma ferida. Ferida paterna. Uma ferida no seu filho. E isso irá influenciar naturalmente a sua visão de Deus, né? E vale lembrar, né, irmã Helena, que são feridas emocionais. Isso. Emocionais que vão afetar esta visão de Deus. Exato. Porque Deus, ele sempre se revelou para nós, né? Uma das revelações mais básicas de Deus é justamente ele se assumir como pai, né? Claro, ele é pai num sentido único, especial, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Filho. Né? Nesse sentido, todos podemos dizer João 3,16 de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse sentido, pai de Jesus, ele é pai só de Jesus, ele é o Filho unigênito. Mas a Bíblia nos revela que essa paternidade divina, ela é mais ampla. Deus se revela, inclusive, como, por exemplo, como filho, como pai de toda a criação. Por exemplo, filhos por criação, Isaías 64:8, né? Que está na tela. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Então, nesse sentido, Deus é pai de todas as criaturas. Até nós, né, de uma linha evangélica, pentecostal clássica, costumamos dizer, né, não, aqueles que não aceitou Jesus ainda é criatura, né, não é filho de Deus. Mas, em certo sentido, ele é filho de Deus, filho por criação. Por né? criação. E que lindo poder dizer isso, né? Tu és o nosso pai. Exato. Então, ele nos criou, ele é a nossa origem. Isso, ele se assume como pai de toda a criação, né? Nesse sentido. Mas é natural que Deus não quer ser pai apenas por criação. Então, a gente vê também que Deus se revela como um pai por eleição, um pai que decide, um pai que toma aquela decisão de ser pai, um pai que escolhe, um pai que assume. Nós vemos, por exemplo, Oséias 11:1, que está em tela. Filhos por eleição. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei a meu filho. Se chamou Israel do Egito filho, ele era o que de Israel? Pai. Pai como eleição. Uma nação eleita para um propósito específico, escolhido. Então fala dessa decisão de Deus, né, de ser pai por eleição. Isso, e eu acho que esse texto que eu li vai também pensar nisso, né, que ele nos tornou filhos, nós nos tornamos filhos de Deus. Então
É Deus querendo realmente ter essa paternidade. É uma escolha consciente, uma decisão consciente. Perfeito. Né? E isso nos faz pensar também nos pais terrenos, quando a verdadeira paternidade nasce dessa escolha consciente, né? Exato. Decisão. Exato. E claro, no aspecto mais profundo que nós vemos, então, aí seria o chamado filhos por adoção, né? Que é o texto de João 1,12, né? Sim. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, esta filiação a Deus, no sentido da adoção, da salvação, naturalmente aceitando a pessoa de Cristo, né? Todo o plano de Deus para nós, é nesse sentido que Ele quer ser nosso Pai. Ele compara isso a como? A um poder. É o poder de ser feito filho de Deus. Então aí sim a gente tem a plenitude da paternidade, do cuidado, do amor, do sacrifício, da entrega, né? De realmente pagar o preço por aquela criatura, por aquele filho por eleição, para torná-lo um filho por adoção de Deus. Né? O poder de ser filho de Deus. Esse seria o suprassumo da paternidade divina. E é assim que Deus quer realmente se relacionar com cada um de nós. E é importante entender que Deus, na verdade, não escolhe a quem ou a esse ou aquele, né? A paternidade dele é um chamado para todos. Então, Exato. Quando existem essas feridas, eu fico pensando nisso, né? Quando um filho nasce num lar disfuncional, com às vezes uns pais mais que imperfeitos, às vezes, né? Porque já basta nós sermos humanos para serem imperfeitos. Como que às vezes esse filho tem dificuldade de acessar essa paternidade de Deus, quando Deus está dizendo, olha, né? Dou-lhes o poder de serem filhos. Então, Exato. que tu, né, querido ouvinte, possa ter essa graça de dizer assim, entender que tu tem acesso a essa paternidade, né? O próprio Deus querendo. Exato. Né? Se oferecendo. É o propósito dele, né? O maior desejo dele é justamente nos receber como seus filhos dessa forma. Agora, é claro, como a irmã comentou muito bem, né, a nossa visão, ela afeta essa compreensão, né? Até a nossa experiência pregressa com a nossa paternidade acaba afetando essa nossa visão de Deus. Aliás, no último programa, né, no mais recente, não é o último, né, porque vai ter vários. Amém. Mas no mais recente programa, a doutora Jéssica Hoffman, né? Sim, ela esteve aqui, querida. Né? Um abraço para você, Jéssica. Tu está sendo lembrada numa citação tua. Olha que bacana. É verdade. Ela colocou uma frase, né, que eu resolvi trazer aqui, Sim. ipsis literis, inclusive, para nós debater. Ela diz o seguinte: o nosso pensamento afeta nossas emoções e, consequentemente, a forma como vemos o mundo. Isto é evidente, né? Inclusive no aspecto da paternidade. Se eu tenho uma experiência pregressa com paternidade, né, que é baseada numa ferida emocional, né, com uma paternidade com conceitos distorcidos, eu vou ter a tendência natural, né, a irmã tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso, né, a enxergar Deus de uma forma distorcida. Isso, e a gente vai ver muito claramente, por exemplo, quando uma criança está diante de um pai, vamos pensar, quando existe uma situação de alcoolismo na cidade, na casa, né, na família, essa criança nasce com medo, ela sempre está com medo, porque ela não sabe se o pai vai chegar bem, se o pai vai bater na mãe, vai bater nele, vai quebrar alguma coisa. Essa criança é uma criança que nasce com medo, passa e vem para a vida adulta trazendo esses medos, um apego inseguro. Então, seus relacionamentos na vida adulta são sempre, às vezes, relacionamentos que não são aprofundados, não são firmes. É uma pessoa com medo, porque qualquer reação dela vai lembrar desse pai que, de repente, pode atacar essa criança, né? Então, isto é uma situação realmente que o nosso pensamento, até como essa criança pensa sobre esse pai, né? Porque às vezes guarda muitos sentimentos, né, de raiva, de medo, vai afetar, com certeza, né, como ela vê o seu pai, como ela sente o seu pai. E olha quando isso é projetado para o pai, que é
o Pai perfeito que é Deus, né? O Pai Celestial. E naturalmente isso vai acontecer, né? Por isso que quando a gente pergunta como é que você vê Deus, como é que você sente Deus, passa por isso, né? Porque naquele pensamento, como ela pensa do Pai, qual a emoção que vem quando ela lembra do seu Pai, é como ela vai ver o mundo, a si mesma e o próprio Deus. Funciona como uma lente, né, da forma que ela vai enxergar, né, a pessoa filtro, de Deus, né? Que a gente fala. O filtro, né? Vamos discutir algumas opções, então? Sim, por vamos exemplo, nós vemos a situação que tenha um filho que teve um pai insensível, um filho que teve um pai que, por exemplo, não tinha tempo, nem disposição, ou paciência, ou capricho para lhe ouvir, para lhe sentar, para lhe dar tempo. Né? Ele tenderá a enxergar Deus também assim. Não é? Esse pai insensível às vezes se dá por detalhes, irmão Heleno. Por exemplo, uma criança chega, né, da sua escola e fez lá um trabalhinho, ou está lá no quarto brincando, fez um desenho, o pai está lá limpando o carro, lavando o carro, né? E pai, olha aqui. E o pai, e continua na sua tarefa. Sim. Isso é uma insensibilidade, porque ela passou, às vezes, horas ali fazendo aquele trabalhinho, e às vezes aquilo era para ele. Então, que coração, né? Agora a gente vai entender que o coração de Deus é muito sensível a qualquer ação nossa, mas existe essa questão, né? Verdade. E aí, quando a gente vê na vida adulta, no relacionamento com Deus, a tendência de enxergar também Deus da mesma maneira, né? Deus está muito ocupado para me ouvir. Ocupado com todos, né? Ele tem muito mais problema. O meu é tão pequeno. Tem todas as orações do mundo para ouvir, tem o problema da China, da Ucrânia, da Rússia para resolver. Será que Deus vai ouvir a minha oração, a minha petição? Sensível, né, às minhas questões, né? Exato. Enquanto que a palavra de Deus vai nos dizer em Isaías 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Ou seja, Deus quer ser visto como alguém disponível, atencioso, disposto a ouvir. Né? Um Deus que não tapa seus ouvidos, que não está desapercebido ou ocupado demais, atarefado demais para nos dar atenção. É verdade, irmão Heleno. E isso faz pensar na questão do próprio olhar de Deus, né? Ali fala dos ouvidos, da mão, mas é importante entender que também Deus tem um olhar. Esse olhar de Deus é um olhar minucioso, é um olhar que nos vê no nosso quarto, nos vê na nossa solidão, nos vê no silêncio. Ele realmente tem um olhar que vai além do nosso comportamento, ele olha o nosso interior. Então, não pode ser um Deus insensível, né? Ele é detalhista, ele é atento e tem tempo, sim, né? Deus tem tempo para olhar a cada um de nós. E que bom que os pais possam entender essa característica, esse dado, de serem mais sensíveis, né? Exato. Para a criança, para o adolescente e para inclusive o filho adulto. E é uma coisa importante na adolescência que eu quero chamar a atenção aqui para os pais, irmão Heleno, que os adolescentes eles chegam assim e dizem, meu pai não me vê. Eu não existo mais para o meu pai. Eu existia quando eu era criança. Quando eu sou agora adolescente, ele só me vê quando eu faço coisas erradas. Por isso a tendência, às vezes, até da adolescência, fazer tanta coisa, né, que nos deixa, por que faz isso? É porque quer chamar atenção. Sim. Porque o olhar do pai não está sendo sensível. Né? Então, que detalhe importante isso. Está lhe faltando a sensibilidade para enxergar, né, a necessidade, né, do filho naquele momento, naquele ele está vivendo. Né? Vamos ver mais uma característica? Nós temos, por exemplo, aí a questão do pai autoritário, né? Aquele que não aceita opiniões, aquele que ele é a última palavra, né? Aquele que ele realmente não aceita ser questionado. Né? Com certeza podemos ver vários exemplos assim no dia a dia. Né? Sim, o pai autoritário às vezes traz muito essa questão de não compreender exatamente o que é a autoridade e o autoritarismo, né? E são duas coisas bem diferentes, porque a autoridade ela é natural. Ela é natural no sentido do próprio papel e função que ele exerce. Quando ele exerce com essa consciência em Deus, fazendo
seguindo esse modelo de Deus, né, que é uma autoridade benéfica, positiva, uma autoridade que não se impõe, né? Eu sempre digo, né, que quando precisar gritar com o filho já não tem mais autoridade. Então, a autoridade paterna, ela é abençoadora. Ela é, inclusive, necessária, porque uma vez colocada a autoridade paterna, o filho tem a lei instituída. Não precisará da autoridade de um policial, de uma pessoa fora de casa para exercer, porque o filho vai incorporar essa autoridade, que é o limite, a disciplina, o não. O autoritarismo é o contrário, ele não incorpora o limite. Ele, inclusive, extrapola o limite, porque isso gerou nele muita frustração, muita raiva. Então, pais, nesse sentido, vamos observar essa questão, né? A autoridade é uma coisa, agora o autoritarismo, né? Ele acaba prejudicando o desenvolvimento do filho e o ambiente da família e tudo mais, né? Perfeito. E a gente vê também isso, né, no relacionamento dessa pessoa depois, quando se refere a Deus, né? Passa a enxergar a Deus como se Deus fosse um pai legitimamente autoritário. Sentado numa cadeira, né, e mandando, assim, 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 não dando chance, né, nem de posso interação. Me explicar? Posso dizer o que eu estou pensando? Olha, não é tão ruim assim, né, pai? Deixa eu dizer. O pai autoritário não dá essa vez de voz, né? Não há esse espaço, não, né? Não tem voz. Às vezes nem a esposa tem voz. Então, assim, o autoritarismo realmente representa assim uma quebra do valor que o outro tem, né? Que o outro pensa, sente, tem opinião. E quando dá essa liberdade, não tira a autoridade, né? Ah, mas se eu tenho que dizer sim ou não. Sim, mas quando o pai ouve esta outra opinião, ele acaba valorizando este filho e dizendo que ele é importante. Por isso que, quando ele disser, mesmo ouvindo a tua opinião é não ou sim, a autoridade ela vai funcionar melhor. Exato. Isaías 43, versículos 25 e 26, o Senhor nos diz o seguinte: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me. Eu acho tão lindo isso, meu chefe. Procura lembrar-me. Entremos juntos em juízo. Conta as tuas razões para que te possa justificar. Nossa, é como assim, vamos conversar? Exato. Vamos abrir o diálogo aqui. Olha, eu tenho autoridade, eu sou o chefe da casa, o líder, mas vamos conversar? Isso. Eu te dou essa oportunidade. Eu quero ouvir você falar, eu quero ouvir a sua versão, eu quero ver o seu ponto de vista. Né? Eu tenho tempo para ti, eu realmente reconheço como indivíduo. É o próprio Deus falando isso para nós. Né? É o próprio Deus se reportando dessa maneira. Né? E é assim que ele espera que se espelhe a autoridade paterna no lar. Que né? lindo, né? Reconhecendo o filho como um indivíduo, né? E não apenas como um objeto para que venha cumprir as suas ordens, né? Sem uma comunicação, sem um questionamento, sem simplesmente um espaço para discussão e debate. Né? Que lindo, né? Realmente Deus, sendo esse pai, é um modelo para os outros pais. Exato. Uma outra opção que nós poderíamos, enfim, característica que podemos destacar, né, é o pai severo. Né? O pai é aquele exigente, que vive cobrando um desempenho que ele projetou na vida do filho, né, e ele considera como esperado, né, e vive sempre exigindo isso. Vimos também isso no dia a dia. Né? Isso na verdade fala da questão que valor que o pai dá para o filho. Às vezes está muito baseado nisso. Se tu faz bem, tu tem valor, é reconhecido, né? Agora, se você não tem um bom desempenho escolar, não tem um bom desempenho na vida, às vezes o filho recebe isso como uma reprovação, uma rejeição, né? Então, hoje se está muito colocando-se filho em muitas coisas, né? Então, N atividades, né? Informática, curso de música, inglês, a própria escola. Então, se exige, às vezes, da criança um desempenho naquelas funções e, às vezes, quando ela não vai bem, ela é reprovada, né?
Porém, também, às vezes, quando é bem, né? Eu até teve uma situação de que eu conto, que a criança fez, tirou boas notas, mas não estava inicialmente tirando boas notas. E sempre aquela cobrança, mas tu tem que tirar melhores notas, tu tem que tirar melhores notas. Daí a criança tirou. Aí ela mostrou, né, para os pais. Pronto, atingiu o teu padrão. Consegui o né? teu padrão, né, de exigência. E o pai vai dizer, não, então tu viu? Tu já podia ter tirado isso antes. Então, como às vezes essa cobrança ela é muito severa, porque não atende, às vezes, a própria característica da criança naquela fase, né? Então, Deus, eu creio que Ele é sensível aos nossos estágios. E eu lembro de ter trabalhado isso na questão da maturidade espiritual, que, a princípio, a gente é bebês. O apóstolo Paulo mesmo fala desses estágios, né? Assim, que nós vamos crescendo em maturidade. E Deus parece nos respeitar muito bem, em não nos cobrar aquilo que não podemos, às vezes, né? Porque às vezes estamos em crescimento espiritual. Então é um Deus maravilhoso, né? Verdade. Um exemplo bíblico para retratar essa questão, Mateus 25, 24 e 25, o Senhor Jesus conta aquela conhecida parábola dos talentos, e ele coloca o seguinte: mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E eu entendo que essa parábola ilustra bem essa situação que a irmã estava colocando, a sua vivência, inclusive clínica, né? Porque a severidade acaba castrando o potencial do filho. Esse é um exemplo. O que recebera 1 talento sequer conseguiu repassar ao seu senhor os juros que ele poderia muito bem ter repassado, deixando o talento rendendo juros. Hein? E tu percebeu a visão que ele tem do patrão? Severo, né? Severo. Exato. Então, assim, olha só, eu vejo ele severo e me retraio. Né? Então, assim, escondo, não vou adiante. E a criança faz o mesmo sentido, quando os pais são exigentes demais e o padrão é alto demais para a capacidade, para o nível que ela está, ela tende a isso, a se reprimir, a ter medo de mostrar até mesmo o que seria natural para ela. Então, Exato. Depois cresce o adulto também trazendo essa dificuldade de desenvolver-se, porque ou vai necessitar muito de ser uma pessoa extremamente elogiada, como que sempre numa dependência desse outro, confirmando e afirmando as suas condições, né? Exato. E que pena, né? E a gente vai ver lá atrás, é aquele pai severo que cobrava tanto e ele não conseguiu vencer essas feridas. Nós poderíamos dizer que seria uma relação baseada no medo, né? Medo. E com relação a Deus também. Muitos se relacionam com Deus apenas baseado no medo, que Deus é severo, Deus é exigente, eu tenho que entregar isso porque Deus é exigente. Como vou né? satisfazer a Deus, né? Exato. E às vezes as pessoas entram tendo perfeccionismo, uma busca por uma perfeição de agradar a Deus, que nada pode errar, nada pode dar certo, e para não dar errado também não faço. Sim, Que exato. estranho, né? Mas é a mesma situação, né? Se configura, né? Quando nossa relação deve ser baseada no temor, né? No respeito, na honra, na devida confiança. a Deus, né? Exato. Né? Que se não der certo, se eu não alcancei a nota 10, mas se eu alcancei a nota 8, eu vou ser aceito, reconhecido. Então, uma das necessidades nossa de ser humano, inclusive com Deus, é nós sermos aceitos. Só que Deus nos aceita de forma incondicional. E às vezes a severidade dos pais paternos não trazem essa mensagem de que aceitam o filho incondicionalmente. Só se apresentar desempenho alto e nos seus padrões de exigência. Então, que nós, né, que podemos trabalhar essa questão e se lembrarmos que nós tivemos esse pai que nos cobrou demais, vamos lembrar que nós temos um Deus que nos aceita quando nós erramos. Não precisamos ser perfeitos. Ele nos aceita. Então, assim, nós sermos, como a Bíblia nos diz, crescer a estatura do varão perfeito é nosso desejo, esse crescimento, né, esse desenvolvimento. Mas também no caminho nós temos as nossas fraquezas e Deus nos aceita. É um alvo, mas não é um alvo a ser perseguido a qualquer custo, né? Não.
a custo das nossas próprias forças, né? inclusive, né? Porque não vamos conseguir. Exato. Uma outra situação que nós poderíamos colocar é justamente a questão, né, tão já falada hoje em dia, do pai agressivo, né? Aquele que está sempre pronto a castigar, né? Aquele que o filho enxerga ele como alguém que não tem prazer em si mesmo, né? E, sem dúvida, a irmã também tem vários exemplos disso no dia a dia. Né? Isso faz nós pensar muitas coisas, né? Inclusive, eu tenho o exemplo da questão da criança, né? Que está toda limpinha, né? Pronta para ir para a igreja, vamos pensar assim. E vai lá fora e volta toda lameada, embarrada, né? Aí, o que fazer com essa criança? Olhar para essa criança, qual é a reação, né? Então, o pai pode amar, continuar amando a criança e aborrecer que ela está enlameada, mas jamais aquela lama dela vai ser condição de ela amar menos, ele amar ela menos, né? Então, nós temos que entender que a criança, sim, ela entende quando faz a coisa errada. Também entende que precisa ser corrigido, né? Então, disciplinar não é a mesma coisa que agressividade, né? O ser agressivo no sentido da violência ou da não compreensão. E eu vejo, às vezes, que as pessoas têm, às vezes, essa ideia, né? Não vou fazer porque Deus vai me castigar. Não é mais nem por temor e obediência, né? Não está nem entendendo que Deus ama. Mas o medo do castigo, né? Ele é iminente. E nós vamos ver que muitos adultos vão lembrar da sua história de que eles apanharam, né? Foram surrados, castigados severamente e por conta, às vezes, que eles não sabiam nem por quê. Mesmo na questão da disciplina, que ela é bíblica, né, nós vemos que ela sempre deve ser aplicada com base no amor, no temor, com proporcionalidade, né, com respeito, com moderação, né? Nunca com essa ideia de agressividade, né? E sim com a ideia, como a palavra mesmo está dizendo, disciplina, né? De aprimoramento, né? De progressão. Né? Por exemplo, Jó 22:3, é interessante as palavras que ele faz, porque ele é um dos que tem essa visão de Deus. Ele se reporta ao patriarca Jó da seguinte maneira: ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou algum lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ele questiona do tipo, Deus não se importa contigo, Jó. Não importa o que tu faça, tu não vais conseguir agradar a Deus. Por quê? Porque ele tem essa visão. A visão de um pai que está sempre pronto a castigar. Um pai que jamais ele vai conseguir atingir os padrões de desempenho que ele espera, né? Ele tem essa ferida paterna, né, na alma. E é interessante pensar, né, que Deus é longânimo, né? Tá? Exato. Ele é longânimo, quer dizer, que paciência mais longa. Longânimo, essa paciência estendida, né? E às vezes os pais, por tão pequenas coisas às vezes que o filho faz, erra, né, já perdem a paciência e vão para a agressividade. Às vezes, e aqui eu pontuo, irmão Heleno, que às vezes a agressividade que às vezes aparece, ela vem também pela palavra e não só pelo ato físico, né? Então, muitas palavras são tão agressivas quanto, às vezes, né, o pai lá que perde o seu controle e vai bater no filho. Às vezes destrói, inclusive, mais, né? Muito mais. O íntimo da pessoa, né? Porque palavras são carimbos, né? São marcas. Então, Deus, na verdade, não é esse pai que quer nos marcar desta forma, né? Exato. Com o castigo. Salmo 86, verso 5 diz: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Né? Então, onde há essa invocação, esse clamor por misericórdia, né, esse reconhecimento da nossa dependência de Deus, Deus se manifesta como o salmista está pintando ele para nós: benigno, bom, paciente. E uma palavra importante: perdão. Perdão, pronto a perdoar. Pronto a perdoar. Então, assim, olha que exemplo de paternidade, né? Não vai ter um filho que não vá frustrar o pai em algum momento da vida. Então, assim, vamos pensar que
o pai se esforçou, foi conscientemente pai, esforçado, buscando esse padrão excelente de paternidade, a exemplo do próprio Deus, que é pai, porém, ele vai se frustrar, né? Então, assim, às vezes, a frustração ela vai gerar agressividade. E por que às vezes acontece a agressividade? Por causa dessas frustrações, né? Porque o filho errou, porque o filho falhou. Então, como é importante ter essa disposição de perdoar, né? Porque para não, e mesmo poder elaborar essas frustrações, porque filhos podem nos frustrar. Nós frustramos a Deus. Irão nos frustrar. Irão nos frustrar. Irão. E nós frustramos, né? Consideramos isso? Sim. Quantas vezes o coração paterno de Deus ficou triste por mim? Por coisas que eu não reconheci, que não vi nele a paternidade, não vi ele um pai sensível, e a minha reação com ele foi de uma filha que feriu o coração dele, que eu frustrei, né? Mas ele é esse pai pronto a perdoar, né? Exato. Maravilha. Um outro aspecto que nós poderíamos destacar, né, e esse bastante cruel e muito abundante em nossos dias, né, é a figura do pai ausente, né, ou inexistente, aquele que parece ou que distante. não se importa, o distante, né, que realmente não demonstra se importar com a vida do filho, né. Como isso tem sido comum nos nossos dias, né? A gente vê essa distorção da paternidade. Né? A grande questão é a presença, né? Diz que o maior presente que um pai pode dar para o seu filho é a presença. E essa presença não é só corpo presente, é realmente estar inteiro presente com essa criança. Então, às vezes, irmã Helena, até na questão da brincadeira, o pai está ali, mas está perto do celular, olhando, ou está olhando a televisão, não está presente. Né? Então, por mais agradável que seja a situação, aquela presença não está sendo inteira, completa. Então, isso vai fazer muita falta para esse filho. Ele percebe, sim, quando o pai não está inteiro, né? E isso nos remete a pensar que Deus não é assim. Deus é presente em todo o tempo. Exato. Né? Então, a ausência paterna não é só quando o pai está ausente da casa, ou porque viaja, trabalha fora. Não, a ausência ela está, inclusive, dentro da casa. Quando ausência emocional, né? Isso, emocional. Esse distanciamento emocional. E é lastimável, não vamos culpar o celular por tudo, né? Mas esse instrumento tem sido, às vezes, um fator no nosso dia a dia que tem afastado, tem tirado o pai de dentro da casa, estando Exato. Ele lá dentro. Então, vamos prestar atenção nisto, pais, porque assim, a presença ela é fundamental. O filho espera que você chegue de casa e ouça, pergunte sobre o seu trabalho, sobre a sua escola, sobre suas amizades. E, às vezes, os pais esperam que os filhos façam isso, especialmente os mais, assim, os pré-adolescentes, adolescente, né? Não, deixa que ele venha conversar comigo. Não, pais, né? Especialmente nessa fase, se mostre presente, porque a ausência já está colocada, né? Agora, se fazer presente é um esforço. E é importante destacar que, às vezes, não é a quantidade, né, irmã? É a qualidade do tempo dedicado. Qualidade, né? De tempo. Porque, às vezes, o pai, eu trabalho, eu tenho tanta dificuldade. 5 minutos de presença emocional. Né? De olhar no olho, ouvir Exato. Atentamente as palavras. Isso é presença. Isso. Né? Vale muito mais do que, às vezes, horas de uma pseudo-presença, quando, na verdade, ele não está emocionalmente presente. Né? E tu sabe, irmão Heleno, que existem as linguagens do amor, né? 5 ao menos. Sim. E, às vezes, o filho tem a linguagem do tempo de qualidade. Então, se o pai não entendeu isto, poderá passar a vida, essa criança poderá crescer e ele não ter comunicado o amor. Que sério, né? Isso é bastante grave, né? Porque ele não vai se sentir amado, né? Ele não vai se sentir que realmente o pai se importou com ele. Né? E a presença, qual é o item mais importante para a gente ser presente? É o amor, né? E é o amor, mas o amor traduzido no tempo. Se tem algo que eu mais posso dizer que eu amo alguém, é quando eu ofereço o meu tempo. E o meu tempo é a minha presença naquele lugar com aquela pessoa.
Então, a maior riqueza que o pai dá é quando ele tira o tempo, né? Porque as crianças dizem: meu pai não tem tempo para mim, não tem tempo. Então, é um grito dessa criança dizendo: pai, me ama, porque o que tu tem mais de precioso na vida é o tempo que tu me oferece, um tempo de qualidade. O exemplo de Deus, que é o nosso espelho maior, né? O nosso alvo de melhor expressão da paternidade saudável, Isaías 49:16, o próprio Deus diz o seguinte: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. E esse versículo eu acho por demais lindo. Ele diz: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. É como se Deus dissesse: ainda que eu quisesse, eu não poderia, porque eu te tenho gravado nas minhas mãos. Né? Eu me importo, você é importante para mim, eu jamais te esquecerei. É como se você dissesse: olha, eu estou tão observando você, que eu conheço tantos detalhes da sua vida, quem você é, que já está aí, está na minha frente, não tem como apagar essa imagem, né? Exato. Então, é muito lindo entender isso, maravilhoso. Um outro aspecto que é importante destacar também é quase como o extremo oposto, né? É o pai complacente. Aquele que não sabe dizer não, nunca diz não. Ele não sabe impor os limites razoáveis, decentes. Ele, na verdade, o que ele está fazendo é se eximir de fornecer direção, se eximir de realmente orientar o seu filho. Ele entende que paternidade é simplesmente fazer as vontades. Né? É verdade. Inclusive tem um texto, agora lembrando dele, né, que ele fala dos 10 nãos que tornam um delinquente, né? A falta dos 10 não que tornam um delinquente. Uma pessoa sem autoridade, sem limites, né? Por causa disso, é sempre um sim. E às vezes o não que o pai às vezes deveria dar, ele tem como assim: não quero frustrar meu filho, né? Só que a frustração de um filho é muito saudável. Frustrar um filho dizendo não, especialmente para coisas que de fato não são próprias para ele, isso é estruturante de uma personalidade, de uma identidade saudável, porque ele vai entender que para todas as coisas existe limite, tempo e modo de alcançar, né? Então, o sim sempre ele é problemático, ele cria pessoas doentes. E nós vamos ver uma sociedade hoje muito hedonista, que a gente chama, sempre buscando o prazer, porque o não é o desprazer. O não é sofrer aquele limite que tem que existir na criança para ela controlar aquele desejo ou adiar aquele desejo, e esta adiação pelo prazer é que constitui uma personalidade saudável, onde ela pode, nesse meio tempo, ter que encontrar saídas alternativas para se sentir melhor e não se entregar à frustração, né? Sim, até porque a missão da paternidade, né, que é o nosso tema aqui, ela pressupõe que o pai foi chamado por Deus para enxergar situações e condições que o filho não tem ainda maturidade suficiente, né, para decidir. Então, nessas situações em que o filho não vai conseguir enxergar, o pai precisa suprir a inexperiência do filho, muitas vezes com um não. Né? Nós dizemos que para o adolescente, inclusive, o pai é o cérebro. Porque o que falta de cérebro no adolescente, o adulto tem que ter. Sim. Então, e eu entendo que Deus também tem esse olhar sempre adiante de nós, da nossa vida, da nossa condição, e Ele nos diz não. Né? Exato. Protetivo. Sempre o não de Deus é protetivo. O não do pai nessa paternidade saudável é sempre um não protetivo, saudável, né? Um exemplo bíblico, Provérbios 3:12, diz: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Né? O pai que quer bem o filho repreende, diz não, realmente impõe limites, fornece direção. Né? Se dizer, né, se estar presente é uma linguagem de amor, dizer não também é. Também é. Né? Às vezes pode, à primeira vista, não parecer que não. Né? Às vezes não é compreendida no momento,
né? Mas o resultado a longo prazo se justifica, né? Será demonstrado o amor que foi ali demonstrado, né? Uma coisa que me chama bastante atenção é que a gênese da liderança é justamente fornecer a visão, né? Dar a visão, dar a direção. Essa é a principal gênese da liderança, né? Um líder, ele não sobrevive sem visão. Ele até sobrevive sem recursos, sobrevive com oposição, mas ele não sobrevive sem visão. E o papel do pai, enquanto líder, é justamente esse, fornecer a visão onde o filho não alcança, a visão onde o filho ainda não tem condições de entender, de compreender. E aí, para isso, é preciso, às vezes, um não, um depois, um talvez, alguma condição estabelecida, né? Isso é natural, isso é saudável. Saudável, né? Importante, necessário. Né? Então, pais, não tenham medo de dizer não, no sentido, meu filho não vai gostar de mim. Pelo contrário, o não sempre vai traduzir esse amor, esse cuidado, essa proteção. Perfeito. O próprio Deus nos diz, Isaías 55:9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O nosso Pai Celeste muitas vezes nos diz não. Muitas vezes, às vezes eu ouço alguns cristãos dizer, eu estou orando há muito tempo sobre isso e Deus nunca me responde. Não, talvez ele esteja respondendo com um não. Exatamente. Ou um ainda não. Ou um ainda não. Né? Então, essas são vamos dizer assim, os principais, né, itens que a gente vê aí de distorções na visão da paternidade e que acabam, sem dúvida, também influenciando na visão que as pessoas acabam tendo, né, dos pais, né, do Pai Celeste, né, do Pai Celestial. E nós precisamos entender que existe um Pai perfeito, né, que é Deus. Porém, na nossa humanidade, nós temos que ter a coragem, a decisão de olhar para esse passado, para essas feridas paternas e tratá-las. Então, hoje existe, inclusive no nosso meio cristão, pessoas às vezes tendo um desenvolvimento espiritual até limitado. Isso é preocupante. Essa relação com Deus que parece que não avança, que não consegue usufruir desse amor pleno de Deus na sua vida. E se vamos conversando um pouquinho mais, são religiosos no sentido assim, né, de estarem na igreja, vivendo a prática cristã, mas no seu íntimo tem às vezes um entrave. Com relação a realmente mergulhar nesse amor e confiança em Deus. E, às vezes, tem essas questões das feridas emocionais por essas questões, às vezes, desses pais que foram marcando, às vezes, negativamente. Então, queridos, nesta noite eu quero deixar este lembrete para você procurar identificar se tem algo ainda lá nas suas lembranças, onde diz, olha, eu lembrar do meu pai disso me causa alguma dor, saiba que ali é um ponto necessário de cura. Então, essas lembranças têm que ser, como dizer assim, revistas. Inclusive, o caminho sempre vai ser o perdão. Né? Irmão Heleno, eu acho que andamos bastante, estamos chegando no nosso final, né, de programa. Creio que você, querido ouvinte, deve ter nos acompanhado, já agradeço. E gostaria que o irmão fizesse, então, as últimas considerações para nós encerrarmos. Amém. 2 conselhos, basicamente, né? Certo. Para os pais e para os filhos, né, que estão nos acompanhando. Para os pais, né? O chamado divino para você da paternidade é um chamado divino, é uma convocação. Então, seja o líder que a sua família precisa. Busque mostrar para eles com a vontade de Deus. Busque orientar a sua família, fornecer a direção que Deus realmente está fornecendo para a sua família. Há um propósito de Deus para a sua família. E cabe a você, como líder da família, orientá-los nessa direção. Quanto aos filhos, pratique a mentoria. Dê tempo de qualidade aos seus filhos. Dê tempo para que eles possam ter o desenvolvimento perfeito. Mantenha como homem
o guerreiro dentro de você vivo. Assuma as suas responsabilidades. Seja aquele que vai fornecer a direção, a provisão, mas, sobretudo, seja também um amigo. Alguém que está disponível, disposto a ouvir, a acompanhar, a perdoar, sempre que necessário. Para os filhos, em primeiro lugar, reconheça o valor da paternidade. Ninguém vive sem um pai. Talvez você não teve um pai deste ponto de vista bíblico que nós estamos aqui tratando e que, permitindo o Senhor, iremos tratar ainda com mais profundidade nos próximos programas. Mas, sem dúvida, você tem uma pessoa, uma figura que ocupou esse espaço de pai. E você pode honrá-la como um pai. Identificar a sua ferida, a sua figura paterna. E quanto às feridas emocionais? Elas precisam ser tratadas. O perdão é a porta que vai abrir um caminho, inclusive para um melhor relacionamento com Deus. E isso só é possível se você estiver disposto a tratar essas feridas da alma. Isso é sim necessário. E isso irá ser libertador para você no seu relacionamento com Deus. Para as próximas gerações. Verdade. Como isso vai implicar nas próximas gerações. Mas isso é tema para um outro programa. Amém. Espero não ter cortado o irmão Heleno. Queridos, isso tudo é verdade. Então, assim, considere, reflita sobre isto, reveja e se posicione. E mais do que nunca, assuma essa missão que é divina mesmo, de ser pai. Então, nossa gratidão, encerramos aqui. Nos vimos na semana que vem com mais um bloco sobre a paternidade. Não percam, que você vai ficar muito enriquecido com as orientações e com as palavras que vamos estar transmitindo a você. Encerramos, então. Podemos fazer uma oração, irmão Heleno? O senhor pode nos dirigir em oração? E Amém. que nesta oração nós possamos incluir a todos os pais que entenderam a mensagem, reconheceram que tem áreas que precisam melhorar, que Deus te dê coragem para você tomar essa postura, tomar Deus como esse modelo excelente de paternidade e colocar em prática. Amém. Maravilhoso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, na Tua presença chegamos em oração. Eu te dou graças pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para trazermos uma mensagem, Pai, ao coração de pais e filhos. Eu te peço a Deus, nosso querido Pai, que venhas tocar corações nesta noite. Que aqueles que ouvirem esta mensagem possam ser por Ti tocados. Nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos, mas sobretudo, Tu és o nosso Pai. Pai querido, que a Tua paternidade saudável, profunda e perfeita sirva mais do que nunca como uma inspiração e objetivo a ser perseguido por cada um dos Teus filhos que receberam a divina missão de serem um pai. E que aqueles filhos, ó Deus, que hoje têm a sua alma feridas emocionais, possam ter a disposição para reconhecer a sua condição e realmente buscar o tratamento, a cura, a libertação, para que tenham um relacionamento saudável em família e também um relacionamento profundo e verdadeiro, maduro contigo, o nosso potente Pai Celeste. Fica conosco, é a nossa petição, em o nome de Jesus. Amém. Grato, irmão Heleno. A vocês um grande abraço. Chegamos ao final do podcast Plenitude. Espero que tenha sido uma experiência enriquecedora para você e que tenha encontrado inspiração para cultivar relações mais saudáveis e significativas em sua vida. Lembre-se de que você não está sozinho em sua jornada e que sempre pode contar com as pessoas que ama e confia. Obrigado por ter nos ouvido e até a próxima.